Você vê valor no conhecimento de outro e paga por isso. Na hora H, com muita racionalidade e com números, eu decidi sair fora. Aí a importância de você identificar o seu perfil. Eu me vi preso numa busca incessante por sucesso. Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou Saulo Miquiles e esse é o Rainmakers, o podcast onde você aprende através de histórias inspiradoras de quem já fez chover. Hoje eu tô aqui com um cara que é autor de best-seller, tá indo pro quarto livro, né? Quarto livro. Empreendedor há mais de 20 anos e é um dos organizadores do evento Arnold aqui no Brasil. Tem empresa de tecnologia, tem empresa de orientação de palestrantes médicos, faz evento de nutrição. O cara é, assim, multifacetado. O portfólio é grande. Tem empresa de suplemento também, não tem? Tem. Lançamento, podemos divulgar já? Podemos. Estamos aqui com o Bruno Falcão. Obrigado, meu irmão. Bom, obrigado, Saulo. Prazer estar aqui com você. E quando você apresenta assim, o cara que já fez chover, me passa um filme na cabeça. Já fiz trovejar, já fiz... Vamos querer saber disso aí tudo. A gente já fez bastante coisa. Estou feliz de estar aqui. É uma oportunidade... É muito interessante dividir a nossa história para que ela se torne verdade para quem às vezes não acredita mais. Essa é a grande missão nossa. Porque não sou melhor que ninguém, mas eu tenho uma história de encorajar as pessoas, né? Então, para quem é dos anos 90, né, eu falo que a minha história, sempre brinco, a minha história é Bamerindos. Gente que faz. Poucas não pessoas tem mais Bamerindos, né? Não tem mais Bamerindos. Mas você está aqui ainda. Falar, Não tem mais Bamerindos, então eu posso falar da Bamerindos, né? Gente que faz. Isso que você está falando é o mote, a missão do Rainmakers, é pegar histórias de empreendedores como você, que deram certo ou não deram certo, para inspirar outros. É exatamente isso. Mas, cara, me diz, a gente sempre começa com a mesma pergunta. Quem é Bruno Falcão? Rapaz, isso ultimamente me faz refletir, né? Assim, não sobre a dúvida de quem eu sou, mas sobre cada vez mais eu querer me posicionar como realmente eu sou, né? E eu me vejo hoje como um pai, né? E o pai, um pai presente, um pai feliz, satisfeito com a educação dos filhos. E aí vem englobando tudo, né? A esposa, então sou um excelente marido, eu sou um filho de Deus, onde eu possa aprender com o meu pai, né? No qual eu tenho muita intimidade a nível espiritual, mas nessas multifacetas da vida, eu tenho amado ser pai. Então, talvez em outros lugares eu possa me apresentar como um empresário, como um marido, como um filho de Deus, mas nesse momento você me perguntou um pai, assim, porque eu tenho investido nisso, sabe? Ser um bom pai. É bom, né? É bom. Mas, obviamente, aí tem o que eu faço, né? Mais uma vez, tem o que eu sou e o que eu faço. O que eu faço são os trabalhos aí que a gente vai desenvolvendo ao longo da jornada. Hoje o mundo, por diversas razões, o fato de ser empresário, tecnologia, dá uma flexibilidade que eu acho que nossos pais não tiveram, de estar um pouco mais presente com os filhos, né? Hoje, por exemplo, eu tive um dia inteiro de reuniões. Eu ia fazer um híbrido. Eu ia fazer de casa as primeiras reuniões, no almoço eu ia para o escritório. E na hora do almoço eu não consegui sair de casa. É isso. Aí as crianças voltaram da escola, chegaram ali, fizeram um charme. Falei, vou trabalhar daqui de casa. Aí continuam essas reuniões de casa. E foi. Então, faz com que a gente participe mais, isso é interessante. É saber usufruir disso sem perder o comprometimento. Porque eu falo assim, vejo que a liberdade por si só, ela não existe. É uma baita filosofada, né? Mas você, eu quero ser livre, essa liberdade hoje que se fala, a pessoa no final ela se prende a algo. Até o fato de querer ser livre. Então, por exemplo, eu quero liberdade, vou pegar um navio e vou arrumar o mar. Cara, tem um senso de liberdade maior que esse? Se olhar para o lado, oceano,
Mas, na verdade, você está completamente perdido. Você não sabe onde é sul, norte, leste, oeste, para onde vai. Você não quer naufragar. Você Sim. quer ser livre, ter a liberdade, pegar um bom navio, passar pelo oceano, mas depois você quer chegar em algum lugar. Então, você quer não a liberdade, mas você quer a autonomia, você quer ter o controle da situação. Das suas escolhas. Das suas escolhas. Eu pude hoje, com essa flexibilidade, normalizar algo que foi ficar na minha casa com os meus filhos e ainda assim o compromisso do meu trabalho. Não há dia reunião. Então, isso não é uma liberdade, é comprometimento, é dedicação. Mas você teve liberdade de fazer essas escolhas, né? É a flexibilidade. A flexibilidade e a autonomia de vontade. Mas, cara, para quem está ouvindo a gente, para a gente iniciar a conversa, faz um pitch aí de cada um dos seus negócios, que eu falei assim, né? Muito en passant. Conta pra gente o que é cada um dos seus negócios hoje. Legal. Hoje, pela Science Play, é uma empresa que tenho desde 2010. Ela mudou de nome, era uma empresa específica de eventos presenciais. E a empresa, Science Play, o nome, né, surgiu em 2017 com a formação de uma comunidade digital. Né? Comecei em 2015. Eu falo que o que depois virou 2010, evento híbrido muito comum, em 2015 eu já fazia eventos híbridos, né? Em 2017 eu estabeleci como se fosse uma spin-off da minha empresa de eventos, a Science Play. E com o tempo, obviamente, ela se tornou muito mais exponencial do que a própria BF Eventos que eu tinha. Então a Science Play hoje é uma empresa de educação, com eventos presenciais, produtos digitais, mentorias estratégicas, com foco 100% em profissionais da saúde. Certo. Comecei na educação física, porque a minha formação é na educação física. Depois, esse é um ponto interessante, né? Para o empreendedor ter essa formação. Como eu cheguei lá. E depois da educação física, fui para nutrição e fui englobando medicina. Tá. E essa narrativa é interessante porque eu fui entregando eventos, eu acho que tão grandiosos, tão diferentes da classe da saúde, que os médicos começaram a vir. E aí médicos, o médico do esporte, o nutrólogo, o endócrino, foi nichando um pouco essa área médica no meu trabalho. E eu comecei a entrar nessas áreas. Mas eu comecei mesmo, né, nessa área da saúde em 2002, trabalhando para uma outra empresa que organizava congressos da área de educação física. E aí, em 2010, foi quando eu montei a minha empresa, no mesmo segmento. Para fazer ali evento na mesma área. Para fazer evento na mesma área. Só como, por muita honra, para eu não concorrer com o meu ex-chefe, que é o Fábio Padilha, ele tem os eventos em Brasília, naquele período... Eu sabia que tu era... eu sou pupilo dele. Não. Pô, que legal. Dele. O Fábio já esteve aqui com a gente no Makers. O pessoal fala que eu, na época, filho do Fábio, né? Eu era o famoso filho do Fábio. Mas naquele momento eu fui para outra área para não concorrer com ele. De verdade, ele mais fitness e tu mais ali eu médico. Saí, eu fui para nutrição. Não, eu fui para nutrição. Então eu saí da educação física por de verdade, uma coisa. Foi, Fábio, não se preocupa, não vou estar no mesmo mercado. E depois aconteceu que eu fiz alguns eventos de educação física, mas totalmente alinhado com ele em outro setor, tanto que a gente fazia tudo em Brasília. Eu comecei a fazer tudo em São Paulo e Curitiba. Eu saí de Brasília, justamente para não conflitar. Mas é por muito carinho mesmo e gratidão que eu tenho a ele. E depois, quando eu vi alguns momentos que poderia conflitar, ligava. Fábio, vou fazer isso, só para te avisar, mas com esse posicionamento e tudo mais. Então é um respeito muito grande. Então veio a educação física, depois a Science Play veio com essa parte de congresso, nutrição, medicina. Aí nesse modelo híbrido já. Comunidade. Em 2019 a gente globalizou. Em 2019 a gente começou a ofertar. Eu trazia muita chancela americana para o Brasil e eu comecei a ver uma oportunidade muito boa de levar o nosso conteúdo para fora. Em 2019, nós participamos do American College of Sports Medicine, principal instituição de medicina esportiva do mundo. A Science Play foi lá para os Estados Unidos com um mega stand, foi bem legal. Gravamos conteúdo como esse no meio da feira. Legal, foi bem interessante. Era o brasileiro, a gente, né, aquela honra, botar uma bandeira do Brasil lá. Fincamos a bandeira. Primeira vez que uma empresa brasileira estava no congresso.
E no ano seguinte, aí que é engraçado, né? Você perguntar assim, existe... Muita coisa deu certo, mas também muita coisa deu errado. Perfeito. Uma coisa deu errado foi participar desse evento. A gente não conseguiu vender nada. Mas por quê? O modelo de comunidade ali quase não existia. Era uma associação muito tradicionalista. Tem uma coisa que você está falando, Bruno, que poucos empreendedores sabem disso. Às vezes você acerta na ideia, mas o timing está errado. Às vezes você se antecipa ao mercado e isso é ruim. Às vezes você deixa passar o movimento, mas às vezes você se antecipa demais. E o que foi legal? No ano seguinte, quando veio a pandemia, em 2020, o mesmo congresso a gente ia participar. Que dá. O que é legal? Veio a pandemia. E a gente... Nós íamos participar daquele mesmo congresso em maio de 2020, veio a pandemia em março. Cancelou tudo, o evento não tinha se posicionado. Uhum. E eu vendo mais ou menos para um dia, eu já tinha transformado o evento do Arnold, tinha sido cancelado. Eu coloquei o Arnold online em 20 dias. 2 mil participantes. Caramba, então ali foi punk. Aproveitou um momento. Cara, perdi 4 milhões em uma semana, recuperei 1 milhão em outra semana. Caramba. Doideira. E aí o Congresso Internacional, eu vi que não ia acontecer, eles não tinham se posicionado. Eu liguei para um pesquisador britânico que eu tinha encontrado no Congresso, parceiro já, que eu tinha encontrado nesse Congresso em 2019. Falei, cara, a gente está pronto para ser internacional. Você viu a gente com um stand lá. E assim, vendi a minha mão de obra barata. Falei, cara, no Brasil a gente faz operação daqui e pra gente qualquer dólar aqui vale R$6, né? Uhum. E quando o evento lá anunciou maio que não ia acontecer, eu soltei um save the date, em 30 dias a gente faria um congresso online mundial. O congresso inclusive chama Worldwide Nutrition. Então, tu viu o vácuo que aconteceu no mercado ali, já na hora soltou. Colocamos 13 mil participantes no webinar, pagando alguns dólares. Caramba. E 95 países. Então, 2020... 95 países, você tá brincando. Então, quando a gente fala assim, a pandemia ela foi muito boa. Mas o primeiro evento híbrido que eu fiz foi em 2015. Eu pegava no telefone e falava, cara, olha... Tá acontecendo aqui na sala do lado, ninguém acreditava. Parece muito distante. Sim. Mas isso me preparou para 2020. É o famoso, para ele foi fácil. Para mim foi fácil. Eu sei quanto custou aquele de 2015, que eu não paguei as contas, né? Assim, mas eu queria digitalizar. Não, e assim, essa tomada de decisão que você teve no momento de oportunidade, cara, eu lembro como era o pensamento das pessoas. A gente não sabia o que ia acontecer amanhã. A gente não sabia se ia abrir amanhã, daqui a 30 dias, daqui a 6 meses. Então, foi muito arrojado. Eu tava, assim, eu não posso, assim, eu aceito, eu fui muito arrojado, eu aceito muitas qualidades que eu possuo ali naquele momento. Mas fato é que hoje, olhando, eu estava muito preparado. Perfeito. E aí, eu não posso ser hipócrita de dizer que em 2018 eu estava me programando para estar em 95 países. Não, eu queria ser internacional, estava lá em 2019 nos Estados Unidos, mas eu jamais imaginava que ia ser desse jeito. Aquela história, mire nas estrelas, acerte na lua, né? Então, assim, sabe, a oportunidade encontrou alguém preparado. Essa talvez seja a grande frase, né? Show. E a Science Play ali em 2020 decolou mundo afora, e quando foi talvez 2021 e voltou os eventos presenciais, a Science Play tinha muito mais nome que a empresa de eventos. E aí ficou tudo Science Play. Ficou mais óbvio para mim ser Science Play. Como visão de futuro, o Science Play ele me trazia muito mais possibilidade de negócio do que BF Eventos. Sim. Eu não preciso ser só eventos, eu posso ser agência, e o Play pode ter inúmeras conotações. Play do podcast, o Play de fazer acontecer, que é, né, o jogar. Então fez muito mais sentido, né? E tudo alinhado à área da saúde. Então a empresa se mantém como Science Play, se tornou um grupo de empresas, eventos, digital, aí tem... Hoje é como uma holding também. Aí tem o Palestre-se. Aí são projetos dentro da Science Play. São projetos de mentoria, que é muito legal também o como surgiu, né? Que são as mentorias. Acho que eu dividi em algum momento que a gente estava em grupos do maestria lá.
E eu não me via preparado para ser a pessoa da empresa. Eu sempre terceirizei, porque se eu fazia um conteúdo científico para profissionais de saúde, eu sempre busquei alguém para ser o Saulo, assim, ó, você vai ser a cara desse evento. Eu me posiciono enquanto empresário, né? Só que em 2020 eu me posicionei enquanto empresário que ajudava profissionais ali no momento de pandemia. Toda aquela minha competência, minha preparação, surgiu o livro O Fim do Consultório. Foi o meu primeiro livro. E esse livro estourou. Esse livro, quando foi em 2021 ou 2022, ele bateu ali o best-seller na Amazon, né? Ele ficou em primeiro na categoria de medicina e 16º geral. E mais no ou mês de menos julho, acho, de 2022. Bem resumido, sobre o que trata o livro. O Fim do Consultório colocou muito o que na pandemia eu mais ouvia. O que eu mais ouvia, ai meu Deus, vai acabar o consultório, vai acabar o consultório. Eu brinco que o título foi me dado de presente, né? Todo mundo, nossa, que título criativo. Foi mais uma vez, ok, eu aceito os elogios, mas assim, foi me entregue. Eu sou muito de ouvir o cliente, de perceber, talvez a minha grande qualidade está nisso, né? De perceber para mim o que é óbvio e para muitos não é. Sim. Então o nome para mim era óbvio ali, O Fim do Consultório. E estava justamente essa grande questão dos conselhos não permitir a consulta online. Então, o livro, ele fala muito dessas projeções profissionais que você pode ter. Eu falo, né? O fim do consultório. Como manter seu consultório vivo. Né? Eu fiz um trocadilho ali. E o livro fala de competências profissionais, né? Pessoais e profissionais. Não entra muito no modelo de gestão de consultório. Ele entra muito mais na carreira do profissional. E como ele não ficar para trás, é isso? E como ele não ficar para trás, como que ele pode enxergar o futuro. Em 2018, eu fui no Vale do Silício. Fiz aquelas imersões lá no Vale do Silício. E aquilo ali me fez assim, eu preciso avisar os profissionais da saúde que o mundo está indo para outro lugar. Essa viagem que você faz para Vale do Silício, hoje para a China também, é um meio que viagem no tempo, né? Você está vendo o futuro acontecer. E eu só consegui retratar isso em livro em 2020 porque eu vi todo mundo desesperado. E por mais que eu também me desesperei, não dá para... Todo mundo caiu na... Deu uma bugada, né? Uma bugada ali na pandemia. Mas quando eu vi todo mundo desesperado, eu falei, cara, para onde está indo? Eu já vi algumas coisas, eu já vi como eu posso implementar. Igual eu te falei, eu estava preparado. E ali eu falei, eu vou ajudar essas pessoas. Eu comecei a dar aula toda semana, igual o contexto de live todo dia, né? Eu comecei a dar aula para os meus clientes. E aquilo tudo, no final, alguém me disse assim, cara, isso é um livro. Você tem que transformar essas aulas em livro. Eu falei, pronto, olha que loucura, 2020. Não tinha ferramenta ainda de transcrição. Eu paguei alguém para ouvir minha aula e transcrever. Você tá brincando. Não tinha. Não tinha ou não era uma ferramenta confiável, né? Assim, hoje a gente talvez confiaria mais fácil. Mas naquela época eu paguei uma pessoa para ouvir minha aula e escrever tudo. Escrever tudo e depois eu vim passando um pente fino, colocando raciocínio lógico. E aí contratei o cara para... Eu nunca tinha escrito um livro. Transformar em livro. Não, eu contratei alguém só para fazer assim... Cara, escreve um início, meio e fim, porque o que eu fiz foi um apanhado de aula. Aí eu contratei o que nas terminologias se chama copydesk. É o cara que só deixa congruente a história. Né? Ele faz a minha aula, talvez de 1 a 10, Bruno, esse conteúdo vem melhor aqui, esse conteúdo vem melhor aqui. Sim. Agora é interessante porque a aula é um momento em que a mente flui muito fácil, né? Então o teu livro deve ter se transformado em uma escrita fluida, uma história bacana, porque deve ter mantido essa linguagem de sala de aula. Total. De sala de aula não, né? De live. De live, era uma sala de Zoom. Mas o que é legal disso, e o trabalho que deu depois, foi contextualizar. Eu vi em tal lugar que assim foi feito. No livro você tem que provar que a referência, né? E outra coisa, no slide ali na aula, às vezes a referência tá lá. E quando ele só transcreveu, ele não transcreveu o que estava sendo visto. Aí você tem que pegar a aula, pareceu pegar o slide. Incompleto ali. Então eu tive que pegar a aula, o slide e fazer esse trabalho de montar o conteúdo. Igual eu falei, o Copydesk ele serviu para juntar todo o conteúdo e falou, olha, a leitura vai ficar agradável nesse show. modelo. Que show. Então foi muito legal.
E ele me descobriu como escritor. Óbvio que o livro ficou muito bom. O resultado, por ele ter virado best-seller, foi igual a tatuagem depois dessa. Você fala, cara, quero mais, Quero né? mais. E aí, eu escrevi um livro chamado Diariamente, também com desenvolvimento de carreira de profissionais mais autônomos, bem voltado à saúde, mas mais autônomos. Foi junto com a Roberta Carbonari, ela é nutricionista. A gente fez numa espécie. A história desse livro, esse papo vai longe, pode ir? Rapaz, pode ir. Não, porque eu acredito que, mais uma vez, essa história é uma oportunidade para alguém se inspirar. E se inspirar e fazer até igual no campo de atuação de cada um. Uhum. Eu escrevi um livro ao longo de 2022 com a Roberta. Era um livro sobre gestão. Roberta é muito boa gestora. Ela é nutricionista, mas ela é esposa do Paulo Musi, então o Musi tem uma grande influência, mas ela é a gestora ali do processo inteiro. A Roberta ela é muito boa. Eu falei, Roberta, vamos fazer um livro de gestão em carreira. Porque o fim do consultório, na minha opinião, não era sobre gestão. Então eu quis escrever um livro quase que sequencial. Uhum. E nós escrevemos um livro um ano inteiro. E aí ela me entregou a parte dela mais ou menos em dezembro. Escreveram juntos? Um fez um capítulo, outro uma parte uma parte eu. E aí eu faria a mesma coisa, contrataria um copy para poder deixar fluido. E quando eu li, eu falei assim, Roberta, eu não estou concordando com algumas coisas que eu escrevi. Eu não sei você. Ela é assim, busca perfeição, né? Beleza. Escrever livro tem muitos ensinamentos. Mas eu fiquei muito incomodado. E aí o Café com Deus Pai tava assim, estourando as livrarias. Estourando. E eu olhei e falei, cara, o que isso quer me dizer? Aí eu fui na Amazon, onde eu vendi mais livro. E aí lá você consegue ver o nível que as pessoas completam o teu livro. Como assim? O quanto a pessoa começa a ler no Kindle e ela completa. Tá. Dava 38%. Eu lembro exatamente do número. Porque era próximo da minha idade ali naquele ano. E eu falei assim, não, as pessoas não estão lendo o livro. Aí eu comecei a ver, o brasileiro compra quantos livros no ano? Quantos ele finaliza? Não sei o quê. E aí eu olhei pro Café com Deus Pai um dia, eu falei, vou fazer no modelo de pegar meu conteúdo e pausadamente um por dia. E aí veio o nome Diariamente. Caramba. Porque ele é atemporal, ele não é fixo no ano, você pode ler ele, como é desenvolvimento, literalmente. Você vai ler uma mensagem hoje, daqui 2 anos você vai ler, ela vai ter outro significado para você, mas também no patamar que você tiver, vai te desenvolver a partir dali. Então ele é um livro atemporal. Que show. Eu tirei essa questão do ano, né? Só botei o dia do ano, 24 de janeiro. 10 de maio. E aí eu falei, Roberto, eu vou desmembrar nosso conteúdo. Ela, Bruno, eu tô saindo de férias, você faz o que você quiser, pelo amor de Deus, não vai mudar tudo. Aí. Falei, é a hora que você solta, você confia em mim? E já te botei alguma roubada, né? Ela, cara, confio, vamos lá. E aí ela voltou e a gente literalmente separou os conteúdos e foi, aí o copy, ao invés de de nos ajudar na congruência do conteúdo, nos ajudou a isolar. E aí dividiu eu e ela, 1 ano para cada, né? Metade do ano para mim, metade para ela. E aí inverteu. O copy, ele isolou cada tópico e a gente foi corrigindo a congruência do conteúdo porque a gente queria direcionar, né? Eu tinha acabado de fazer também ali meus cursos de coaching, então estava muito naquelas perguntas da maiêutica socrática, né? Então, todo o contexto... Maiêutica socrática, gente, é o método que Sócrates usava de fazer perguntas, porque ele entendia que a pessoa já sabia a resposta. A pergunta estava dentro da pessoa. A resposta estava dentro da pessoa. Estava dentro da pessoa. Então ele ia fazendo pergunta, até a pessoa ela mesma responder aquele questionamento. Exatamente. E aí, todo o título do Diariamente começa com uma pergunta que causa essa reflexão, e ali eu e a Roberta damos uma direcionada, né? Então, e aí, isso tudo para a gente voltar talvez a 15 minutos na fita, rebobinar a fita. Rebobina a fita. Para falar do Palestre, né? Então,
eu não me via como aquele cara que era a cara da empresa para vender os produtos. Mas uma vez que eu me tornei esse cara da parte de gestão, de desenvolvimento, eu passei a colocar a minha cara assim, ok, sou um empresário, eu desenvolvo profissionais na área da saúde, essas entregas aqui são técnicas científicas e essa aqui vem comigo, que é no ramo de desenvolvimento. Então aí vem, eu tenho um grupo de mentoria desde 2015, esse ano faz 10 anos, chama Golden, e aí o palestra ele veio também do que o cliente mais me pedia. Como é que eu faço para palestrar nos seus eventos? Qual o caminho que eu tenho que fazer? E o cliente foi me dando tudo de bandeja. Se você me perguntar também assim, eu sabia já desenvolver palestrantes? Não. Mas você viu a demanda. Eu vi a demanda e aí eu fui atrás de me capacitar, livro, curso, fiz vários cursos no Brasil para justamente falar assim, ok, agora sabendo tudo que eu sei, como eu preparo um palestrante no modo que eu contrataria ele. E aí eu criei a minha metodologia que chama Palestrice. E ali a gente aborda não só o palco, que é o grande desejo das pessoas, mas como a carreira do palestrante. Então, desde produto digital, que eu tenho muita experiência, desde escrever o livro, que eu adquiri muita experiência, toda a prática de comunicação em cima de um palco, posicionamento, não trabalho PNL, não é nada desses cursos de palestras que às vezes oferece coisas do tipo, né? Técnica de palco, de oratória e tal. Mas é muito mais o desenvolvimento do palestrante em si. Entendi. Não chega a ser específico em técnica. É específico em storytelling? Não. Tem storytelling? Tem, muito. Tem produto digital? Tem, muito. A pessoa sai de lá com inúmeros produtos, eu falo, ela sai de lá com a estante montada do palestrante, assim, com muita coisa para vender. Que show. Ele está mostrando para a gente o conceito que hoje chama flywheel, né? Um ecossistema que um produto alimenta o outro. Em que momento que você enxergou isso? Cara, isso aqui, um negócio puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro, e eu tô aqui, criei um ecossistema. Tá. Quem me fez enxergar isso foi o Sandro Magaldi. Eu fiz mentoria com ele, livro. Eu acho que... Eu não sei se está em qual livro dele vai estar agora. Também não... Mas, assim, aprendi com ele e com o Salib, né? E quando eu vi, no meio da mentoria, que eu tinha diversos produtos que levavam o cliente a algum lugar e isso já estava se retroalimentando, eu só fui mais intencional a partir daí. Então, se você olhar o que acontece quando o cara sai de uma imersão do meu palestra, eu projeto ele no mercado. O quanto esse cara me custa? Ainda muito pouco. Você concorda? Porque ele também quer aquela oportunidade. Então, o mercado de palestras, ele vai se reciclando. Um Paulo Musi, que trabalha comigo há 12 anos, poxa, ele pode ser meu amigo, meu irmão, mas o tempo dele já tem outro custo. Não dá mais para ser só amizade na relação, né? E quem são hoje essa turma que passou por você ou que ainda tem parceria contigo? Todo mundo. E, mais uma vez, em momentos oportunos, né? Eu posso ligar para ele e falar, Paulo, aqui eu preciso de você. Né? E aí vem um amigo mesmo. Porque um congresso acadêmico-científico, ele não acompanhou de verdade a projeção do influenciador. Quanto vale a hora dele? Cara, você tem a hora dele como médico, a hora dele como influenciador, acesso. A hora dele vale muito. Não é o avião, o cara pegar avião, o cara chegar no congresso, transporte, preparar a aula. Né? Deixa de estar então, lá. assim, um cara dele se tornou muito valioso e um congresso acadêmico não consegue acompanhar isso. Então, por exemplo, o Vitor Sorrentino, Luciano Bruno, que eu tenho um evento com ele até hoje, todos, Daniel Coimbra, o Ribas, que é daqui de Brasília também, o médico referência em longevidade, cara, muitos, assim, e assim, um congresso é muito mais posicionamento. Eu acredito que ele valida isso. A projeção de autoridade, principalmente para quem está intencional nessa questão e de aí, influenciar. No modelo do Flywheel, o que eu vi que existe acredito que é assim que se fala, né? O customers, né? Customers became creators.
Ou seja, é o Instagram. Aham. Nós somos clientes do Instagram, mas nós somos os produtores de Sim. conteúdo. O que aconteceu ali no Palestre-se? Ele é meu cliente que se torna o meu criador de conteúdo. Então, se retroalimenta. Sim. Então, hoje, para quem está nesse desenvolver... Você pega o teu cliente, transforma ele em influenciador e aí ele começa a falar bem de você e te recomenda novos clientes que vão ficar nessa roda. A pessoa quer trilhar a mesma jornada, porque a pessoa que passa a se inspirar no Saulo, cara, o que o Saulo fez? Cara, o Saulo caminhou essa jornada com o Bruno. Ele ia no congresso, e aí eu gosto muito de honrar isso. Existem alguns clientes que, por muita dedicação, não passou em nenhum evento, não passou em nenhum congresso, não passou em nada comigo. Mas, de repente, o cara, assim, é super requisitado, um pesquisador de universidade pública, digamos assim, ele tem tanta... ele domina tanto aquele conteúdo e ele cresce em revistas acadêmicas, científicas, que a gente contrata ele pela competência técnica. Sim. E ele não passou nada comigo, né? E você tem outros que geram uma demanda tão grande online que, de repente, eu passo a convidar porque o meu cliente solicita ele. Mas a grande verdade é que, assim, a minha empresa, ela assume um papel de líder. Não de líder de ser a melhor ou ser a primeira, mas aqui geralmente tem mais tendências que mudam um pouco o mercado. Então o que você está me falando é que você transformou o congresso médico num mix de congresso com evento de palestra. Com experiência, exatamente, com influenciador. Tem um cientista, mas tem um influenciador que não deixa também de ser um cara renomado e tal, mas que são pegadas diferentes. Exatamente. E aí o cliente, ele passa a... Eu vejo muito isso, assim, o médico vem e fala, quero palestrar no seu evento. Aí eu falo, claro, seja bem-vindo. Qual foi o último evento meu que você foi? Não, nunca fui. Eu falo, obrigado, vamos junto, né? Vamos trilhar um caminho. Agora, tem um médico que fala, quero palestrar no seu evento. Qual o último você foi? Cara, eu fui nesse, fui naquele. Eu tenho muita vontade de dar oportunidade para essas pessoas, porque elas de verdade trilharam caminhos. Então, você pega grandes profissionais que estão hoje no mercado, fala assim, nossa, eu fui naquele seu primeiro evento. O meu banco de dados, eu pego e falo, deixa eu ver, qual que é o seu e-mail da época? Era BR Turbo, né? O Ball. Aí eu vou lá, cara, o Saulo tava lá mesmo. Então, assim, eu fico muito feliz de ter feito... poxa, eu tô há 23 anos no mercado. Então, você pegar alguém aí de 40 anos, com certeza esse cara já sentou na cadeira de algum evento que eu organizei. Com certeza. Então, eu gosto muito de ver esse timeline, sabe, do palestrante. E a Science Play, isso, gente, a gente já falou 40 minutos, né, para falar de uma empresa que eu tenho, né? Não falou nem o famoso como, né? Vamos chegar no como, mas ainda tem que falar do livro que você está lançando. Tem a empresa de suplementos. Isso. E só vamos fechar então o livro, porque faz parte da Science Play, do período educacional. E aí, o livro, ele me rendeu um convite da Editora Gente. Acredito que no meu nicho tem muita influência. E a Editora Gente se não a maior, né? Mas acho que é a maior em gestão, um grande selo, né? Desenvolvimento. E eu confesso que eu estou bem ansioso com esse projeto. Por mais que os livros tenham vendido muito bem, eu fiquei muito feliz, obviamente, com o convite. Acho que mas esse foi um livro encomendado da editora por você? Você já tinha uma ideia? Não. Eu, inclusive, quando a editora falou assim, você quer escrever um livro pra gente? Lógico, tô com uma ideia. Recusada. Conta isso aí, que isso é maravilhoso. Porque tu deve ter crescido assim, né? Não, já. Eu tô com um livro, cara, de gestão engolido. Porque com a Roberta eu queria escrever um livro de gestão. O livro... O livro que eu ia escrever era... Eu tenho uma palestra sobre isso. Assim, muito bom, inclusive, né? Mas que é os 7 pecados empresariais. Quis fazer uma analogia com os 7 pecados capitais. E aí, quando a Roseli, da Editora Gente, me procurou, fizemos a reunião, falei, Roseli, eu mostrei um mapa mental para ela do livro. Tudo pronto já, achando que estava arrebentando. Não, jurei, que nome, que sacada. Aí eu mostrei para ela, Bruno, que demais, mas começou do jeitinho dela, tá. Mas calma, vamos pensar. E aí começaram a olhar na minha jornada e ver a congruência dos fatos, né?
eu não sou um professor da ESPM, não sou um professor do INSPER, para chegar e mandar um livro de gestão. Talvez hoje essa é a minha avaliação, tá? Sim. Mas eu tenho muita competência de gestão, estudei demais para isso. Mas ela viu talvez uma congruência ainda no desenvolvimento profissional. Uhum. E talvez com uma pegada, obviamente, esse livro assim me estrangulou. De verdade, assim, poxa, depois de 2 livros, que projeta assim, o fim do consultório. Olha, profissionais liberais, ali mais voltada a consultório, né? Olhem para esse cenário de inovação. Diariamente, aqui é um desenvolvimento profissional. O livro que chama Zona Desconforto, ele tem muito a ver já também com a minha história, ali, identificada pela Roseli, que assim, segundo ela, e até eu mesmo, talvez até depois de ter escrito, eu tenho muita propriedade para falar sobre o que é desconfortável. Porque aí vem a famosa jornada da vida, né? Sim. E ali não é um livro autobiográfico, mas com muita congruência eu falo sobre se desenvolver no desconforto. Uma analogia aqui do Antifrágil, né, do Nicholas Taleb, mas que não é só sobre você ser resiliente na sua fragilidade, mas é sobre você se posicionar no lugar de desconforto. Né? Intencionalmente. Pro desconforto. A editora, ela me chama muita atenção. Bruno, por que não zona de desconforto? Eu falei, eu adoro muito os nomes, né, da criatividade. Eu gosto muito disso. Você vê que meus produtos, tudo isso para mim é muito importante. Mas eu vejo que zona desconforto não é só um nome a título de marketing interessante, mas como zona desconforto no conteúdo do livro, ele é um lugar. Ele não é uma emoção. Ele não é um sentimento. Quando eu falo zona de desconforto, parece que eu estou me sentindo desconfortável. E quando eu falo do livro Zona Desconforto, eu falo assim, o Brasília não dá muito para falar, mas quando você fala Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, é um lugar. Então, zona desconforto é você intencionalmente ir para aquele lugar. Hoje, no meu dia ali, eu vou para lá, para aquela zona, e depois eu volto. Exatamente. E qual que é o grande objetivo de você ir para a zona desconforto? É você entender que o desconforto precede o progresso. Perfeito. E aí o livro desenha tudo isso. Que show. Quando é que sai o livro e quem estiver assistindo a gente, o livro não está lançado ainda, mas tem uma lista de espera, um site. O livro... Teu Instagram. No meu Instagram vou estar divulgando o dia exato que vai lançar. Esse processo da editora é bem interessante, porque agora é no período de diagramação deles. Tá escrito, né? Então, tá com a editora para fazer o processo dela. É como se fosse eu fui contratado. Eu escrevi o livro, é deles. O livro, né? Qual que é o teu Instagram? Bruno, com 2 N's, Falcão. O mais bonito que aparecer lá sou eu. Bruno Falcão com esse óculos transparente. Não tem outro mais bonito que eu lá, não. Então, o livro ele foi encomendado pela editora Gente, vai sair provavelmente agora final de março, início de abril. E assim, tô bem feliz com esse projeto, assim. Ele veio, inclusive, num momento muito desconfortável. E sabe o negócio da palavra tem poder? Sim. Eu conversava com minha esposa, eu falei assim, meu Deus, será que minha vida tá desse jeito? Porque eu tô desconforto. Ou será que, assim, Deus tá me dando uma oportunidade de falar de desconforto sobre um momento desconfortável? Deixou o livro talvez muito mais interessante. Dá uma riqueza maior, com certeza. Eu vou te falar, eu finalizei o livro satisfeito. Que show, eu tô muito curioso para ler esse livro. E tem um livro totalmente avulso que eu escrevi com meus filhos, né? Ah, sim, você comentou. É um livro infantil, que também eu escrevi para a editora, que é a Ciranda Cultural. Mas por quê? Meus filhos, na pandemia, me viram escrevendo os livros. E tem uma história que eu criei para minha filha, pai de primeira viagem, 2015. Eu não sabia Cinderela, essas coisas, eu não sabia. E eu ficava inventando histórias. Me considero criativo, e inventei a história do Gambá José. E ficava contando histórias. E aí uma vez eu falei pra Carol, falei, filha, um dia a gente vai escrever um livro. Aí eu escrevi todos os livros que eu podia, né? Eu fui no consultório diariamente. Aí ela veio, pai... Você me prometeu... E o Gambá José, que nunca saiu. Aí eu fiz disso um livro
familiar, envolvi toda a família, a Lorena também, para trazer um psicossocial, ela é psicóloga, né? Na história do Gambá José. Então, é um livro onde toda a arrecadação a gente doa, ficou um movimento mesmo. Foi bem... É muito aprendizado, como trabalhar com editora, o livro infantil. Você comentou, né? O processo de escrever um livro, ele traz muitos aprendizados, né? Eu escrevi um livro também, mas o meu livro é técnico, é sobre o marco legal das startups. Mas eu comento com a minha esposa. Eu não sei como eu escrevi esse livro, porque era na pandemia com um filho recém-nascido. Aí ela fala, eu sei, você ia domingo, todo mundo ia dormir, domingo você pegava, ficava de noite escrevendo e tal. Mas assim, eu brinco que eu não sei porque foi um processo de que, cara, preciso fazer, tenho que fazer. Tinha um time, né? A lei ia ser aprovada, então eu queria lançar junto com a lei. Mas tem um processo de escrever um livro, né? Tem, assim, técnica e tal. E eu lembro que tinha uma época que eu estava muito travado. E eu conversei com um amigo meu psicólogo, ele falou assim, cara, tu já tem o sumário, o índice que isso aqui? Tenho. Escolhe os capítulos mais fáceis, porque eu queria escrever cronologicamente, do jeito que estava no sumário. Ele falou, não, começa pelo mais fácil. Cara, parece que ele me deu um empurrão, assim. Aí foi. Os meus livros foi bem... Foi meio aleatório, né? Essa ordem da escrita, como eu já falei aqui. O Zona Desconforto, por uma orientação da editora, e com o auxílio deles, né? Eles têm uma equipe editorial que ajuda. Foi super linear. Isso pra mim foi difícil. Deve ter sido difícil pra ti, né? Nossa Senhora. Aí a importância de você identificar o seu perfil. Pra mim me deixaria muito confortável, mas pra você que é um cara criativo, nada linear, deve ter te colocado numa zona de desconforto. Começa, é muito assim. Porque o título? Porque você perde a propriedade, né? Então, poxa, empresário há tantos anos, essa liberdade que eu tenho, que não existe, mas vai tudo trazendo esse cenário desconfortável. Mas é muito legal. Você falou do timing das startups, aí do livro, né? Eu, inclusive, no livro Zona Desconforto, não me lembro agora no contexto, mas eu citei aquele TED Talks que é Why Startups Fail, né? E fala sobre timing, exatamente sobre isso. O cara estudou, não as que deu certo, mas as que deram errado também. Foi daí que eu tirei aquele comentário, que muitas é por conta do timing. Então, você falou aí, e é legal quando você tem um livro escrito. Você começa, cara, eu acho que eu falei disso. Você foi falando aí, eu me conectei com o conteúdo do livro, assim. Sim. Tipo, já fiz isso também. Cara, alguém pergunta, tá lá no meu livro. Tá no capítulo tal, é interessante. É legal isso. E a Prana, a empresa Prana. A Prana é uma empresa que surgiu, vou brincar assim, sobre encomenda, né? Com muito conhecimento no mercado de suplementação, de nutrição, eu investi em algumas empresas, do qual eu já saí, farmácia de manipulação, lojas de nutrição, e que deram certo, né? Inclusive vendi com êxito. Chegou a ter quantas empresas ao mesmo tempo? 6. E... doideira, né? E conseguindo fazer tudo isso, né? Vou chegar lá. Tô preparando aqui o caminho. E a Prana, ela veio de uma necessidade que a minha sócia, a doutora Priscila Antunes, ela é médica, nutricionista. Muitos me procuram assim, cara, a gente tem que fazer alguma coisa junto. Às vezes eu olho assim, vamos fazer uma coisa junto. Eu olho pra você, Saulo, cara, às vezes você vai me procurar por uma coisa muito óbvia e eu olho e falo assim, olha, legal, mas você, pra mim, tá mais nessa fila do que nessa. Sim. Essa fila é meio óbvio, né? E quando eu sentei com a Priscila Antunes, gosto muito dela, a gente viu uma oportunidade de trabalhar junto, eu falei, Pri, vamos desenhar uma empresa junto? Vamos. E eu desenhei uma empresa para ela, assim, ela é uma grande influenciadora, né? Tem seus milhões de seguidores lá, e eu desenhei uma empresa que fosse a cara dela, que fosse muito do meu momento. Eu estava vendo muito forte a meditação e, mais uma vez, Prana ressoava no meu ouvido. Tu é bom né? de nome, cara. Tu é bom de nome, isso aí... Mas eu acho que eu sou abençoado. Acho não, eu sou abençoado. Mas é porque... isso que eu falo, eu estava meditando e todo mundo tava.
Mas a oportunidade... Somos abençoados, mas é. tem os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, tem os que não têm. É. E ali eu tava meditando, você vê, na meditação, né? Aí o monge, né, fala Satyanata, aí ele fala assim, respira e enche de prana o seu corpo. Aí ele falava tanto isso, eu falei, cara, é isso, a gente tem que encher de prana. Prana é tipo a energia vital? A energia vital. A Tá. prana, ela tem várias, não é várias definições, mas ela tem múltiplos entendimentos, né? Ok. Mas ela significa o ar, que é a energia vital para o nosso corpo. Aí daí da energia vital ela vem de fato aí para a frequência, os canais de energia que seu corpo tem, o sistema nervoso, e como um prana se tornou, ela vem esqueci agora, do hindu, o hindu é a religião, mas Sânscrito. do sânscrito, o idioma mas que o hinduísmo tem muito, né, do sânscrito, acaba que todo mundo ligou prana ao hinduísmo, mas não é. Prana é uma língua, né, do sânscrito. E aí veio muito da questão do yoga, que veio essa questão de meditação, popularizou. E no movimento do bem-estar, você acha, e eu consigo ver, inclusive, prana no raciocínio espiritual, do que é vital para nós. Eu acredito, o Espírito Santo. Então, você tem esse entendimento do que prana é energia vital. E o que é prana para cada um? Qual que é a sua energia vital? E aí você deixa cada um no seu. Mas ela vem do ar, que é o oxigênio que a gente respira. Né? E aí como que você transitou isso, desse conceito para a empresa? Para a marca. E aí eu entreguei para a Priscila a marca, o conceito, toda a ideia, porque representava muito ela nesse momento. E nós começamos como empresa de chás, óleos essenciais, tudo que representava muito a essência da marca. E no meio de nutrição, demora uma linha a ser desenvolvida, demora uma linha a ser aprovada. E com isso a Priscila já vinha desenvolvendo os produtos. Né? Mas a gente começou o quanto antes como uma empresa de chás. E aí, mais recente agora, veio o posicionamento dela no mercado da nutrição. E assim, em um mês, sei lá, 10 vezes o faturamento. E Que a show. gente estrategicamente falou, vamos se posicionar como Prana Nutrition, sem perder o que é a identidade da marca, o chá, o óleo essencial. E aí, obviamente... isso me chamou a atenção quando você mandou, eu entrei no site e eu lembro assim, no site, eu bati o olho aqui no meio do site lá, super bonito, né? Eu gostei pra caramba do branding. Mas aqui, os suplementos, a creatina e tal, não sei o quê. Aí depois eu olhei pra cima e vi chá e tal. Eu falei, cara, interessante, eu nunca tinha visto essa junção numa loja de suplementos. Mas porque começou com a essência do que talvez a marca venha como uma bebida leve. Porque lembra que eu ouvia prana, enche o seu corpo de prana. Pra mim era bebida, veio chá, a Priscila falava disso. Então... bebida estava muito atrelada, e depois suplemento. Sim, você continua ingerindo um suplemento via oral, bebendo, enchendo o seu corpo. Tudo fazia sentido com o que a gente queria. Mas em termos de negócio, quando a gente lança em nutrição, e obviamente um ticket médio de um produto nutracêutico é muito maior que de um chá, eu falei com a Pri, vamos posicionar como nutrição? Vamos. Aí vira uma chave. Aí o domínio do site mudou, aí foi um posicionamento, mais uma vez, não dá para existir, eu sou um cara muito transparente, né? Então eu falo quando dá certo, quando é errado e quando não é sorte, mas foi assim, não foi intencional. Ela não foi desenhada para ser a Prana Nutrition, mas quando a gente lançou em um mês, a gente viu o que a gente fez, não, peraí, a gente é a Prana Nutrition. E aí mudamos. Vocês conseguiram domínio, registrar a marca? Porque é um nome, cara... mas como estratégia, a linha nutrição já existia, eu sou maluco então, do INPE e dos domínios. Tu é grileiro de domínio. Então, cara, toda vez que eu penso no nome eu registro. Já. Eu sou assim. O Zona Desconforto é quando a editora me chamou para escrever, eu não sabia como seria, mas quando eu olhei eu falei, eu tenho um nome para isso. O nome já estava lá registrado. Tanto quando a editora falou assim, não vamos, Zona de Desconforto. Eu comecei a bater muito, porque eu já sabia que o nome era Zona de Desconforto, eu já tinha um domínio, eu já tinha o registro. Cara, então... eu gosto muito de fazer esse podcast aqui, porque primeiro que eu aprendo pra caramba, e segundo que
você se identifica com quem é empreendedor. É. Você acha que essas maluquices são só suas. Você às vezes você acha que você é doido, né? Você acha que você é vê, doido. Que legal, o Bruno Aí você fala assim, igual. não, empreendedor é assim. O cara teve uma ideia, ele acha que é bom, pô, vou lá, registro. Às vezes aquilo nunca sai do papel, nunca sai da cabeça. Mas Nossa, às vezes eu já sai. gastei muito dinheiro. O GoDaddy deve me amar lá. Eu registrei uma anteontem. Chega lá e puf. O domínio mais caro que eu já paguei, eu acredito muito nesse posicionamento. Eu gosto muito do posicionamento. Eu já paguei 60 mil no domínio. É mesmo? É. Caramba. E é o da Science Play. Não, também é um baita do nome. Mas eu não tinha um .com. E como eu sempre tive a visão internacional, o .com para mim tinha que ter. Ainda mais com o nome todo em inglês. E aí, vamos lá. Tem um vaidade, tem um ego? Tem. Não posso dizer que não tem. Mas o posicionamento para mim é muito importante e muito óbvio. Se eu quero ser internacional, eu tenho que ter o mínimo. O nome registrado, o nome está registrado nos Estados Unidos, o nome está registrado em tudo quanto é lugar. Eu não tinha um domínio, cara. Cara, eu já vi o Flávio Augusto falando disso, assim. Eu acho que, na verdade, ele comentou isso num Nerdcast que eu fiz falando sobre registro de marca, que ele estava participando e ele comentava isso, que o planejamento dele sempre foi global. Assim, depois que ele vendeu a primeira vez e tudo. E que a coisa mais difícil para ele eram os domínios, porque sempre já nasceu uma empresa global e alguém já teve a ideia antes. E aí ele comenta que teve que, cara, aí tem que botar grana, registrar marca no mundo inteiro e tal. Essa escala global de branding é um processo... Eu gosto, por exemplo, o Palestrice. O Palestrice, ele é o domínio palestre.se. Sabe de onde veio? Mais uma vez, andando no shopping, eu olhei para a loja da Dane-se. Não sei nem quem é os caras da Dane-se, sei que é de Brasília, né? Sim. Confesso, com muito carinho, nunca comprei uma roupa, mas Chamou o atenção. nome veio da Dane-se. E... Inclusive aquele assim, né? Ó, pessoal da Dane-se, estamos aí, né? Mas não conheço ainda os produtos. E aí eu vi, eu falei, cara... Sabe como é que era o nome? Era Formação... Era FFP, eu acho. Formação... Não sei, cara. Mas era um nome super clássico para médicos. Você entendeu? Uma certificação de palestrantes e parará. E aí eu falei, cara, palestre, você fiquei com esse nome. Combina com o teu público, mas não combina contigo, né? Esse posicionamento assim mais... Exato. Aí eu fiquei com muito medo do palestre. Eu falei, será que o pessoal vai achar que é pejorativo? É meio descolado e tal. E eu conversei com um amigo, Daniel, que entende muito também de marca. Ele que desenhou a marca da Prana, a empresa dele. Eu falei, cara, o que você acha do palestre? Ele, cara, gosto mais. Ele tem essa pegada mais solta, né? Gosto mais disso, mas faz sentido, a formação de palestrante. Foi difícil. Mas a criatividade veio aí, passando. Eu sou esse, eu não desligo. Eu vou para um Rock in Rio. Aí, de repente, tá rolando show. Eu falo, cara, de onde o cara veio lá de cima? Como que eu faço isso no show? Uma vez eu tava no show do Queen, lá nos Estados Unidos. Cara, eu olhei e falei, o que falta pra eu fazer um palco desse? Falei, falta muito, né? Começando pelo dinheiro, pelo espaço físico, né? Mas é daí que a Lorena fica doida quando a gente vai nos eventos. Mas assim. Aí vamos entrar um pouco na linha mais mental, né? Você fez formação em coach e tal. Se no momento que você tem esse pensamento, você mesmo se diminui, eu nunca conseguiria fazer isso, não dou conta, não sei o quê. Realmente você nunca vai dar conta. Né? Então eu acho que a pessoa que faz chover, ela não tem esse tipo de limitação, ou deveria buscar não ter. Quem quer ser um rainmaker, eu acho que o mental é essencial, né? E não se colocar tampa. Não, eu falo isso muito pra minha esposa, por exemplo. Aí ela nunca daria conta. Eu falei assim, cara, não fala isso nunca. Não fala isso. Sabe uma coisa que é muito legal falar dessa jornada? Quando eu fui trabalhar com Arnold Schwarzenegger. A Ana Paula, que é a sócia dele no Brasil, então ela que é sócia do Arnold Schwarzenegger. E ela tem um grande evento. E aí ela chama diversas empresas para organizar. Então, quando ela me convidou a fazer parte do projeto, eu falei, vou desenhar um congresso. E aí aprovei, passei para ela. Lá nos Estados Unidos não tinha congresso. O sócio do Arnold lá falou, você não vai dar conta. Se você fizer quantos inscritos? Eu falei, 1000.
porque o investimento era no Rio, o investimento era tudo meu. Eu falei assim, 1.000, era, inclusive, eu sabia que era pouco, mas na verdade era o meu poder aquisitivo de locação de espaço. Eu tinha alugado espaço para 1.000. Ele falou, se você colocar 1.000, você vai fazer meu congresso lá nos Estados Unidos. Eu falei, ó, Bob, vou, hein? Tá bom. Não me desafia não. Cara, eu botei 2.000 pessoas no primeiro ano. Caramba. E fui para os Estados Unidos. Então a Lorena estava grávida, fui lá, morei na casa do Bob, organizei o projeto, mas do ano 2015 para 2016 o dólar deu aqueles saltos. E todo o investimento era meu, a Carol tinha acabado de nascer, e aí eu abortei o projeto internacional, mas o projeto continuou com eles por lá. Eu falo tudo isso para dizer o seguinte, de certa forma, não foi por acaso. Eu recebi o convite da Ana, porque a Ana conhecia meu trabalho junto do Fábio, meu nome já era bem falado no mercado, ela sabia das minhas competências. Sim. Mas a partir do momento que eu vivi tudo isso, cara, eu tô com Arnold Schwarzenegger, eu não posso pensar pequeno. Eu fui programada ali, né, pela Skynet, do Exterminador do Futuro. Quem tiver menos de 40 talvez também não. Pô, aí vai ter que ver uns filmes. Se não souber que é Skynet também, desliga. Curte antes, aí depois você desliga. E eu fui programado a pensar grande, né? Assim, eu não podia pensar pequeno com a marca do Arnold Schwarzenegger. Não, mas então, beleza, mas aí você já estava... Mas o meu ponto é assim, são 2 pontos. O primeiro, tudo começa pequeno, né? A nossa trajetória começa pequeno, até de vida, literalmente. Nós começamos bebês, crianças, etc. Mas tudo tem um começo. E o outro ponto tem coisas que você não consegue vislumbrar, não é porque você pensa pequeno, é porque você não consegue vislumbrar todas as opções. Então talvez você até pensasse grande, mas você não conseguisse vislumbrar que faria um evento com o Arnold. Sabe uma coisa interessante? A gente falou do Fábio aqui, e eu tive um momento muito interessante com o Fábio, nesse momento Arnold. Quando a Ana me convidou e tudo mais, e eu fui por respeito, marquei de almoçar com o Fábio para contar com ele qual seria a minha trajetória. Uhum. Eu vou até defender logo, depois ele tem direito de resposta aí. Mas eu acredito que ele, por muito carinho e por zelo, ele me desanimou. Cara, tu vai pro mercado do Rio, São Paulo, não faça isso. O investimento ele sabia que era do meu bolso, né? Então eu acredito que ele tentou me alertar de todas as formas que, assim, ele desencorajou. Essa é a grande verdade. Na cabeça dele era o que ele achava que era melhor para você. Exatamente. Mas ainda, de verdade, assim, eu tenho certeza, porque eu conheço ele, a gente tem bom relacionamento, foi por muito carinho ali naquele momento. Que seria o meu próximo passo, né? Então ele teve muito zelo em olha, não sei não faria isso se fosse você. Não lembro as palavras, mas eu sei que eu saí da conversa desanimado. Mas eu falei assim, putz, eu tô muito bem posicionado. O importante é, cara, é o famoso tudo ou nada, né? Isso, e eu tinha muita confiança. Tem hora que e deu tudo certo, graças a Deus. E aí vem isso, assim, o pensamento grande, ele sempre me perseguiu. Né? Junto com o Fábio, eu trouxe em 2006 um alemão para palestrar. Já faleceu, chama Jürgen Weineck. E eu lembro que eu conheci ele falava 7 idiomas. E ali foi talvez o meu primeiro contato, assim, de verdade, sim, meio que com o mundo. Eu vim de uma infância, não é pobre, humilde, mas assim, não vim de uma infância nada muito fácil. Então, conhecer um cara desse para mim me abriu muita cabeça. Quando eu falo também na minha jornada, 2006 foi esse marco. Porque ali eu falei, cara, o cara fala 7 idiomas. Eu mal falava inglês, sabe? Nada. O cara palestrou em português. Achei super legal. Aí em 2009 eu conheci o Fleck, um americano, pesquisador. Ali ele me ajudava muito na comunicação, falava pouco inglês. As ferramentas digitais não eram tão boas, né? Hoje em dia você disfarça bem, né? Você manda um e-mail, impecável. No 1 a 1 você vê que é fake, né? Mas antigamente não. O cara vinha sabendo que você não sabia falar inglês. E o Fleck foi quem me apoiou demais ali. Até quando eu fiz o Arnold, ele veio. Foi um relacionamento que eu tenho até hoje, um pesquisador americano. E eu sempre, toda vez que eu dei um passo internacional, eu ligava pro Fleck, né? Para poder... Nossa, eu ligava por Skype. Cara, era dureza falar inglês via Skype. E
E me ajudou sempre a pensar muito grande. Ele foi um cara que, de verdade, eu falava, e aí, Fleck? Ele, cara, eu acredito. E o Fleck já é um senhor. Então ele viu muita coisa. E ele falava assim, eu acredito que você consegue fazer isso. Eu falei, cara, quem que é esse? Eu falava pra Lorena, eu falei, não é possível que o Saulo aqui tá me desanimando e um gringo que mal me vê, mal fala comigo, ele me mostra que é possível. Ele não tem más intenções de me prejudicar. Então, se ele fala que é possível, é possível. Eu sempre falei isso. O Fleck foi um grande incentivador do meu trabalho. Cara, nesse 1 horinha aí que a gente deve estar conversando, você mencionou muitos mentores, ou muitos momentos que você chegou assim, liguei para alguém, aprendi com alguém e tal. Então você já falou aí do Fleck, do Fábio Padilha, do Sandro Magaldi. Sei que você tem lá o Giovanni na Febracis, tem o Paulo Vieira também, que eu sei que você tá lá com ele. O JB Carvalho. JB Carvalho. Me conta como é que é isso, assim. Porque você é um cara muito bem posicionado, grande, de sucesso, mas tem essas pessoas de referência. Olha como é que é interessante. Eu funciono assim. Por exemplo, hoje eu estou em grupos de mentoria do Paulo Vieira, do JB Carvalho e do Giovanni aqui de Brasília. São um ecossistema do qual me agrada. Giovanni Santos, que já tem episódio aqui com a gente. São ecossistemas que me agradam. Eu estudo, já fui no G4, eu estudo gestão de todas as formas, mas para eu me relacionar é diferente. Eu escolho quem eu me relaciono. E eu acredito que uma coisa leva a outra. Então vamos lá. Eu fui, talvez nessa trilha de mentores, eu fui em 2018 para o Vale do Silício. Lá eu conheci o Benvenuti. E eu tenho, mais uma vez, eu sou muito abençoado porque eu consigo conexão verdadeira com as pessoas. Talvez pelo meu jeito de ser. E eu sempre falo isso, é ser interessante sem ser interesseiro. Essa frase, inclusive, eu ouvi, eu sempre gosto de honrar, né? Do Romeu Bussarella, um professor também da ESPM, INSPE, maravilhoso. E ele falou isso, falei, cara, isso aí que ele falou é meu, gostei disso. Por isso que eu consigo identificar muito claro de quem é a frase, né? Para honrar, porque eu irei repetir todas as vezes que possível. Toda vez que possível. E aí eu fui lá com o Maurício Benvenuti na Starts. Cara, a gente estabeleceu uma amizade maravilhosa. E ele me apresentou esse mundo, né? Maravilhoso, startup, Vale do Silício, ecossistema. Legal. E eu precisava me desenvolver. E quando eu criei a minha comunidade Science Play, eu me baseei no meusucesso.com. Tá. E aí tinha o Flávio Augusto, que era um investidor do negócio, e tinha o Magaldi, que é quem fez o negócio acontecer. Eu falei, cara, eu tô pro cara que fez o negócio acontecer. Eu tenho que colar nele. E aí eu tive a oportunidade de assistir algumas palestras, até que veio a pandemia, eu pude fazer a mentoria dele online. Só depois... não, teve uma vez que eu encontrei com ele num hotel. Eu juro, eu chorei. Juro, essa história... inclusive é isso que eu falo. O meu respeito é tão genuíno que é verdadeiro isso. Mas o Magaldi é um cara que eu já vi assim, elogios genuínos de muitas bocas. Cara, eu encontrei com ele, Magaldi, assisti tu aparece em tal lugar, sou teu fã, cria uma comunidade. Sabe aquele pitch elevator que você não sabe quanto tempo você tem indo com um cara na sua frente? E eu falei realmente muito rápido, assim, Magaldi, assim que aconteceu, eu tive a ideia da Science Play em 2015, quando eu morava lá em Ohio, inclusive, eu queria me capacitar enquanto empreendedor, eu só assistia meusucesso.com, eu falei, por que eu não faço meusucesso.com no meu ecossistema? Cara, eu te copiei, fiz, e queria, eu lembro direitinho, ele, calma. E ele me deu o tempo dele de uma forma muito natural. E eu falei assim, cara, no dia que esse cara abrir uma turma, eu vou fazer. Ele não tinha motivo nenhum, assim, eu acho que tratar bem por respeito ao ser humano. Sim. Mas o tempo que ele me deu, não lembro ali, 10, 15 minutinhos, cara, e aí ele me deu, eu lembro exatamente, porque ele falou, eu lembro exatamente, no Holiday Inn IMB, ele sabe da história, porque eu sempre conto, eu honro muito ele, e acho que é disso que você estava falando, né? Eu falei assim, Sandro, ele me deu uma aula sobre motor 1 e motor 2. Que está no Gestão da Manhã, no livro dele. E ali eu fui ler o livro dele. Falei, cara, esse cara é muito bom. Aí ele começou a lançar os livros. Estratégia Adaptativa, a coleção toda com o Salib. E eu fui lendo todos e fui fazendo a mentoria com eles. E aí eu fui vendo quem que essas pessoas referenciam. Então, por exemplo, o Magaldi, ele dava uma aula sobre Jeff Bezos. Eu comecei a ler tudo do Jeff Bezos.
Em 2018 eu fiz o Método CIS, Paulo Vieira. Falei, cara, quem que o Paulo estuda? Cara, o Paulo fala do Tony Robbins. Sim. Legal, mas o Tony Robbins estava distante da minha realidade. O Paulo fala muito de metanoia. O JB Sim. tinha um livro do metanoia. Eu falei, cara, eu gosto de saber quem que eu admiro, quem ele está estudando. Sim, isso é maravilhoso. O JB, o cara é o John Maxwell. O JB trouxe o John Maxwell. Cara, eu fiz de tudo para estar perto dele. Eu fui lá, teve o John Maxwell veio, ele foi em Balneário e teve aqui em Brasília. Eu fui para Balneário e... Sério? Fui. Então, lá e aqui em Brasília. mas eu tava ali junto com o JB Sim. também, tinha um acesso ali já, né? Então, assim, eu invisto muito nos ecossistemas que eu acredito, em quem é referência das minhas referências. Né? Então, o Giovanni é quem eu acredito nessa gestão de um ecossistema saudável em Brasília. Tem muita coisa de gestão em Brasília, tem muita coisa, mas talvez não carregue princípios e valores do qual eu gosto. E aí é um ambiente que ele cria que eu falo assim, cara, eu me sinto bem. Já falei isso pra ele, pra todo mundo lá. A gente tá falando, né, do Maestria, que é o ambiente de networking da Febracis aqui de Brasília. Que quando me convidaram pra ir conhecer, eu cheguei lá, e foi quando eu te conheci a primeira vez também, e eu falei assim, cara, eu me senti em casa. Isso pra mim é difícil. Porque eu sou um cara mais reservado, mais na minha e tal. E lá eu olhei, assim, um monte de gente desconhecida, mas eu me senti em casa, muito bem recebido, né? Mas a atmosfera ali, o ambiente, e aí não é mais sobre networking, não é sobre hot seat, é sobre ambiente e pessoas. Né? Então eu concordo contigo, acho que aquele ambiente ali, ele consegue deixar, tem algum prana ali que é diferente. Mas assim, é muito legal quando você chega nesse lugar, e aí vem o JB, né? O JB fala muito sobre essa frequência. Poxa, ele é um bispo, ele é um pastor, líder de igreja, mas ele fala com a sabedoria, né? Óbvio, ele é muito sábio. E ele fala com uma profundidade que, ao mesmo tempo, ele entrega de uma forma tão fácil um conceito tão profundo assim sobre frequência, sobre a pessoa, a energia. E aí, igual você falou, deve ter algum prana aí, você usou essa coisa assim. E exatamente isso, assim, como que o ambiente interfere nos nossos resultados. O quanto que o comportamento de outros interfere nos nossos resultados. Você é um legendário, né? Eu, quando voltei do Legendários, eu me vi numa reunião escolar querendo mudar o ambiente. E a reunião era para falar de um comportamento de uma criança. E eu cheguei ali, quando me veio a palavra, se eu gostaria de falar alguma coisa, aí eu falei, me preocupa vocês pais por onde andam, né? Eu comecei... Aí teve um pai que falou... Vocês deviam subir a montanha pro Legendário. Não, nem falei disso, não. Mas eu falei assim, me preocupa porque é vocês que estão causando esse comportamento nos filhos. Então, o que você, pai, escuta, interfere no que minha filha canta em casa. Eu lembro direitinho, tá? Um pai falou assim, não, mas aí a gente não tem como controlar. Eu falei, tem, porque minha filha mesmo não anda com o seu. Eu já falei pra ela não sentar junto. Então, assim, o cara controla. O cara que controla. E a função do pai é exatamente essa. Exatamente. Né? Filhinho, ó, vi lá, o Sal não, né? Mas outra pessoa. Papai prefere que você, assim, óbvio, a gente não pode, né? Até porque acho que ele tira isso da criança também, do perceber o certo e errado. E aí, quando a gente fala de paternidade, assim, eu posso mudar amanhã, você tem uma opinião, eu tenho outra, mas enfim. Mas foi assim que eu conduzi na hora. Foi, filha, papai vai gostar mais de você andar com essa galerinha aqui, né? E falando, não, deixa falando ir pra lá e tal. Então eu me vi numa reunião de pais, exatamente falando assim, pais, o que vocês escutam me preocupa. Mas a gente não tem como controlar. Tem, minha filha mesmo não anda com seu filho. Não, eu concordo. Eu lembro que há alguns anos eu falava para um familiar, na verdade a minha esposa falava assim, ó, você fica escutando essas músicas aí, o teu filho tá escutando também. Não, que é isso, nada a ver e tal. Depois ele entendeu que é isso, a ambiência, ainda mais criança, que é uma esponja, né? Vai absorver tudo. Mas, cara, falando em Mastermind, a gente estava no Maestria semana passada e na hora do meu hot seat lá, você me deu uns conselhos bons.
Deu um apertão, né? Deu um aperto, muitos apertos e alguns assopros. Mas eu queria te repetir a pergunta falando da tua história. Né? Você falou que já chegou a ter 6 negócios. Como é ter vários negócios? Por que ter vários negócios? Ou por que não ter vários negócios? Porque eu acho que esse é um momento, assim, chega um momento na vida de alguns empresários que parece até ser um movimento natural. O cara já fez um caixa ali, já sabe de gestão, já tem uma maturidade. Como você falou, as oportunidades começam a aparecer, pessoas começam a procurar e parece ser um caminho natural. Né? E você fez esse caminho e meio que desfez esse caminho. Então eu queria saber a tua visão sobre isso. Tá. É muito interessante porque, assim, vou literalmente trazer assim, porque o que me fez ter 6 negócios? Como é que eu tinha 6 negócios? Né? Pra que eu tinha 6 negócios? E também como eu me desfiz deles. De verdade, hoje com muita sabedoria falando, talvez não naquele momento, mas hoje com mais sabedoria e entendimento sobre o que passou, eu vejo claramente que pelo fato de eu não vir de uma família estruturada financeiramente, de não ter me dado uma educação de qualidade, eu como 40 anos, brasiliense, eu tenho minha formação toda numa escola pública. Escolas boas naquela época. Sim. Hoje em dia, infelizmente, eu não posso assinar embaixo, porque eu acho que piorou muito. E também não uso do ensino público, então também não posso desvalorizar. Mas eu sei que não é como antes, né? Muito mais pelo também o mundo, né? O mundo mudou muito. Eu tive pouco recurso financeiro na minha vida, pai, mãe, e foi necessário trabalhar desde cedo. Então, quando eu me vi empreendedor, criativo, eu me vi acumulador e literalmente naquele medo da perda. Eu vivia muito mais com medo da perda do que com vontade de ganhar. Entendi. Então, isso me fez ser um acumulador de negócio. Então, dentro da Science Play, eu tinha 17 eventos. Caramba. Eu tinha 17 eventos quando eu tinha 6 empresas. Então, assim, é porque eu falo, o ecossistema de educação, uma planilha de um evento é como se gerenciar uma empresa, não é igual um DRE. Lá embaixo, tem que dar resultado. Então, não é fácil a gestão. E eu me vi um acumulador. Mas, assim, na verdade, eu me vejo lá atrás como um acumulador. Talvez eu não tinha essa noção na época. E o medo, na verdade, era, e se esse der errado? Eu tenho esse aqui para dar certo. Esse aqui... E me vi dobrando os negócios. E, óbvio, ganhando dinheiro. Mas não era sadio, me afastava da família. E aí vai cair nas famosas fichas. E o Paulo Vieira me ajudou de uma forma formidável nisso, né? Cara, você tá... Eu falei recentemente, inclusive, para ele. Falei, Paulo, eu olho lá para trás, o que você fala, hoje eu vejo e falo, mas que bobo isso que ele me falou. Tipo, é tão óbvio hoje, mas naquela época eu não tinha consciência da situação. Os melhores conselhos, as melhores viradas de chave, depois que a ficha cai, você olha assim e fala assim, mas isso é como óbvio. Não tinha, mas é tão óbvio. E qual que era o negócio? Eu queria construir a minha família. Eu queria dar o de melhor para minha família. Mas a minha família mesma não convivia. Eu brinco, quando veio a pandemia, eu descobri que eu era casado e tinha 2 filhos. Porque eu viajava igual louco, eu não ficava em casa. Quando veio um mês, eu falei, nossa, tô 30 dias que eu tô em casa. Eu nunca tinha ficado, desde que minha filha nasceu, em 2015, até 2020, 30 noites consecutivas. Você tá brincando. E eu anotava isso. A minha esposa, obviamente, reclamava. E eu até, como ato de justificativa, eu começava a anotar todos os anos que eu ficava fora de casa. Não, mas eu fiquei fora aqui tantos, mas tantos foi viagem de família, tantos foi isso. E aí, obviamente, a pandemia ela me mostrou, na verdade, o que eu mais gostava era de ficar com a minha família. Realmente, existe família que se desfez e a minha se, assim, abraçou absurdamente. Maravilhoso. Isso foi muito... das coisas boas da pandemia, na verdade, tive muito mais coisa boa do que coisa ruim. Foi essa visão familiar. E aí eu falei, cara, eu tenho tudo isso de negócio para ficar com a família, mas não fico. Eu tenho tudo isso de negócio para construir patrimônio para a família, mas não estou construindo, porque sobra dinheiro, ao invés de fazer um patrimônio, eu faço outra empresa.
comecei a ver que não fazia sentido. Então, era uma escassez da perda, né? O medo de perder. E tinha também onde eu escondia tudo isso? Nas oportunidades. Cara, mas essa é uma oportunidade única. E de verdade era. Se eu te falar assim, uma por uma, você fala, não acredito que você largou isso. Cara, larguei. Mas assim, não tinha menor cabimento. Eu já estava eu já estava literalmente para ter um hotel, uma empresa de educação, um mercado nutracêutico, um desenho animado na Netflix. Desenho animado. Então assim, como, né? O que aconteceu, né? Que história é essa? No meu livro agora eu conto de um planejamento. Vou falar um pouco dele aqui, que foi a oportunidade do hotel. Essa foi uma das únicas que eu literalmente falei, cara, esse negócio é de gente grande. O que eu vou fazer antes? Eu vou investir o máximo que eu puder para ver se esse negócio vale a pena. Para eu não queimar meu filme no mercado. Então, assim, eu contratei uma consultoria, gastei aí, sei lá, uns 100 mil reais para poder ver que o negócio deu errado. Então, assim, cara, você gastou 100 mil reais para o negócio e fiquei feliz. Economizou um bom dinheiro, então. Muito, muito. E, na verdade, em respeito também a quem me convidou, era uma sessão de terreno. Então, assim, eu ia fazer uma bobeira. Você Mas entendeu? tu ia construir um hotel sem nunca ter feito. Do nada. Mas chamei pessoas estratégicas também. Ok. A oportunidade do terreno veio, a oportunidade do hotel. Mas esse gatilho da oportunidade é traiçoeiro mesmo. Eu já percebi isso. Mas olha só como é interessante. Eu fui chamado para montar uma academia. Porque eu tinha um terreno e eu tinha conhecimento no mercado. Aí eu olhei e falei assim, putz, eu não entro no mercado de academia. Eu conheço muito, inclusive, para olhar que nesse local aqui, para mim, não que não vai dar, ainda falei isso. Para mim, não vale a pena. Pode ser com outra pessoa, vale muito a pena. Tem que ser uma pessoa com tempo mais livre. Etc. Eu como um investidor, eu como estratégia, negócio, não vale a pena. Aí eu olhei um espaço verde e falei, mas esse espaço aqui no terreno, o que você vai fazer? Não, aí é só verde. Falei, aí é só verde? Falei, então tudo bem. Posso voltar com uma ideia? Pode. Aí eu voltei com uma ideia de um hotel no meio de uma mata aqui em Brasília. Muito bem localizado. E aí o projeto foi aprovado. É um terreno sob concessão muito grande. E só que aí contratei uma equipe de especialista para viabilidade do negócio e no final não valia a pena. Para mim era muito investimento, muito sacrifício. E eu olhei com muito respeito a quem me convidou, né, me deu o direito ao terreno. Eu falei, olha, tá aqui, tentei, contratei consultoria e para todo mundo foi melhor assim. Então, esse gatilho da oportunidade, ele existia. Mas o do desenho animado, né? Ele era uma oportunidade única, mas também contratei, eu passei a fazer muito isso, né? Gastar muito dinheiro antes para não gastar desnecessariamente depois. A lógica eu enxergo a mesma lógica do mentor, né? Assim, você percebe, você vê valor no conhecimento de outro e paga por isso e sabe que na verdade está barato, porque o retorno é maior. Nesse caso, a gente brincou aqui, isso te economizou um bom dinheiro. Muito. Tempo. Tempo e dinheiro. Nem só reputação. Então, assim, por mais que igual emocional. Eu falo, emocional. Porque, por mais que a gente olhe e fale assim, nossa, na hora H, com muita racionalidade e com números, eu decidi sair fora. Porém, existe aquele ego e a vaidade, você, cara, mas é oportunidade única, você fica naquela luta interna, né? Não, mas essa planilha aqui, eu dou um jeito, eu vou faturar mais, ou isso, o dar errado, até saber dizer um não, é uma escolha de ego. Sim. De verdade. Porque o monge, no qual eu medito, ele tem uma meditação que eu escuto muito toda vez que eu dou muita palestra, eu saio de um evento, eu medito essa no aplicativo dele, chama Desconexão com o Ego. Então eu sei os trechos decorados. Ele fala exatamente assim, o ego te protege na matéria. Então o ego é um mecanismo de defesa. Sim. Então, quando eu falei não pro projeto do hotel, eu falei, cara, se isso aqui der lá na frente, o meu nome
vai lá embaixo. Até o não foi ego. Você consegue concordar? Sim, porque você estava Foi protegendo o teu ego. Foi o teu racional, nome. porque o número me mostrava o quão ia ser difícil, mas o dizer o não, eu olho e falo, cara, isso aqui, se eu forçar a barra, me queima. Eu não posso me queimar. É ego. Então, assim, mas aí esse tipo de ego é bom ou ruim? Ele me protegeu. Aham, Você entende? aham. Nossa, tá doido. Quanto que pessoas poderiam ser contratadas e demitidas? Dinheiros seriam perdidos? Sei lá. Porque a planilha mostrava. Óbvio, também tem coisa que você precisa, às vezes, cara, existe também um famoso assim, vai que dá, né? E poderia ter dado certo. Poderia. Poderia ter dado certo, mas enfim. Mas eu faço isso, geralmente, mas em campos de maior segurança. O hotel não era o caso. O desenho animado não era o caso. Totalmente longe da tua expertise, né? Então, assim, eventos, esses negócios de educação. Eu arrisco muito. Cara, e como é que é a religiosidade, a espiritualidade e essa conexão com o negócio? Essa respiração foi... Você tá fazendo download, né? Eu vi uma mudança de religiosidade. Eu não sei o quão profundo eu posso ir. Pode mas, ir. assim, Você comentou comigo um tempo atrás, em alguma ocasião, até que você era católico, depois virou evangélico, isso gerou até um certo conflito aí. Nossa, sofri. Vai fundo. Que legal, vai ser o primeiro lugar que eu vou falar abertamente sobre isso. Eu queria assim, corta... Tá só nós dois, vai. Não, eu digo, não tem problema nenhum, não. Eu já falei publicamente em evento meu, mas assim, não gravado, essas coisas. O que eu quero dizer é o seguinte, corta isso aqui, dá um podcast Vamos lá. super top separadamente. Estamos aqui com o Bruno Falcão. Né? Mas, na verdade, eu não vim de uma família católica. Quando os meus pais se separaram, eu também descobri tudo depois, porque eu fui atrás de resposta, né? Eu fui coroinha, eu fui ministro da Eucaristia, eu fui da juventude missionária, viajando para levar a palavra de Deus. Por conta própria? Por conta própria. Era na igreja ali na Asa Sul que eu ia. Eu tocava violão em missa. Eu brinco, violão em missa de segunda, que é aquela que ninguém vai. Mas eu tava lá. Grupo jovem, tudo. Fala, cara, passava de tudo. Os meus filhos levam o nome do Papa João Paulo II. Minha filha chama Carol, de Carol Wojtyla, e o João Paulo, de João Paulo. Então, eu como um bom católico, eu seguia todos os crismados, fiz tudo que podia. Vivia a religiosidade. Uma alta conexão com Deus, uma alta conexão com a fé, com a esperança, tudo que a fé nos ensina. Só que veio a vida adulta. E a vida adulta, ela traz poder, dinheiro, que eu não fui preparado para ter. Eu não vim de uma família que tinha. E isso tudo me corrompeu muito ao longo da jornada. Eu sofri, num determinado momento, com excesso de poder e com ego. Por isso que a meditação, por isso que meu discurso, olhando agora, já tem meu muita discurso tá lindo, muito né? aprendizado. Meu discurso agora mesmo estava lindo. Para quem está ouvindo a partir daqui vai ver como que chegou, né, nesse discurso lindo. Eu me perdi. E nisso tudo que eu me perdi, eu literalmente me encontrei. Então, por exemplo, quando eu comecei com a Lorena em 2012 ali, a Lorena, ela trouxe uma chama da fé de novo, que eu já tinha me perdido. Eu já não ia mais na missa, eu já não ia mais em nada. E aí fiz... As mulheres sempre salvando a gente. Cara, a Lorena me salvou demais. De muita coisa. E aí voltei a fazer as caminhadas. Putz, eu esqueci até o nome, você jura? Como é que é o nome? Aquelas peregrinações, essas coisas. Falar romaria. Romaria. Fiz tudo, cara. Fiz tudo. Eu realmente carregava isso. Mas o que eu mais carrego é Deus no coração. E tanto hoje, do que eu tô vivendo, me fez eu ligar para os meus pais e falar, como é que eu fui parar na igreja? E aí meu pai me falou, cara, eu não ia, sua mãe não ia. Eu liguei pra minha mãe, como é que... Ninguém. Então, o que eu vi hoje? No ato da separação dos meus pais, eu vi a igreja
Não tô falando sobre Deus, não. Eu vi a igreja, o prédio, o físico, como a minha família. Tu tinha que idade? Eu tinha 11 anos de idade. Então eu ia para um lugar para me sentir pertencente, Sim. para receber carinho, Acolhido, protegido. E aí, nisso tudo tava Deus. E é óbvio que é a maior coisa de todas. Mas, olhando hoje com um olhar, né, mais experiente que eu tenho, eu vejo que, na verdade, era ausência de família. Sim. E legal. E levei minha caminhada dentro da igreja. E mais recente, com essa... E aí veio a meditação. A meditação nos chakras ali. Eu não mergulhei profundo nessas questões de meditação. Mas uma das coisas que a meditação fala é que quando você chega num estado de meditação, você atinge o 7º chakra, é a conexão com o divino. Sim. E a meditação te deixa aberto para você escolher o que você quiser aí, né? Ele não defende nenhum Deus ali. Uhum. E como eu tenho Deus dentro de mim, eu comecei na meditação a ter uma conexão absurda com Deus. Absurda. Na meditação. Na meditação. E aí eu falei, precisamos ir na missa. Precisamos voltar, chega. E aí a gente começou ali logo um ano antes da pandemia, 2019. E aí veio esse movimento, né? Eu me converti, hoje eu sou evangélico, mas veio esse movimento assim, dentro da igreja católica, eu não me sentia assim, cara, eu quero ir, eu tava indo, mas não tá legal. E aí comecei a conviver com pessoas evangélicas. E ainda, aí vi um amigo evangélico com papo, e eu falei, ih, lá vem esse crente aí, pelo amor de Deus. E... Tem um maestro junto com a gente, amigo nosso também, legendário, que ele fala assim, ele é crente, ele fala assim, mas crente é muito chato. Aí eu falei, ih, lá vem esse papo de crente. Mas eu comecei a ver que esses amigos, eles tinham algo diferente. E tava na prática da fé. Eu tava indo na missa e eles iam no culto deles. Eles estavam... E aí, assim, pra mim foi muito difícil. Quando um amigo falou, vamos no culto comigo? Eu falei, você tá doido, cara? Esse negócio de converter todo mundo. Sai pra lá, né? Tenho aqui minha fé. Meus filhos têm o nome do Papa e tal. E aí, abri mão de algo maior, como um chamado, né? Abri mão desse orgulho ali momentâneo. E uma vez fui no culto. Era o JB. Aí já aí eu falei, era. Cara, que cara top. Que cara maravilhoso, que sabedoria, que assim... Mas, de verdade, o JB é um homem. Deus agiu através dele para me passar o que Deus queria me entregar. Homem nenhum converte o outro, né? Converte ao Espírito Santo. Exatamente. E aí, eu, ouvindo o JB, eu falei, legal, mas eu sou católico. Aí, no domingo seguinte, na missa. E comecei, missa, culto, já não sabia mais o que fazer. E nisso eu comecei a sofrer a tal da religiosidade. Por mais que eu tivesse uma conexão muito forte com Deus, com o Espírito Santo, isso da religiosidade me pegou. E aí gera um conflito. Né? Nossa, total. E aí eu conversei, dentro do grupo do Paulo, tem um pastor lá que é o Josué Valandro, lá do Rio de Janeiro. Gente boa demais. E aí, uma vez ele deu uma palavra lá, e, cara, comecei a chorar, assim, tava me doendo, mas assim, me doendo muito. Eu encontrei com ele, eu ia sair de fininho do encontro. De tanto que eu tava envergonhado, falei assim, gente, descompensei, né? Aí, Deus agindo do jeito certo, no que eu tava saindo de fininho, encontrei com o Josué. Eu falei, pastor, eu preciso conversar. Ele, lógico, veio chorando, me puxou pro canto. E ele me acolheu muito bem e me respeitou. Eu achei que, de verdade, essa questão do católico e evangélico, que se eu me abrisse, eu tinha muito medo. E ele me respeitou demais, mas me acolheu muito. E me deu uma aula sobre religiosidade. E eu me vi preso nela. Eu falei, cara, eu não posso perder essa conexão com Deus por conta de uma religiosidade de homens. E me vejo até hoje em alguns pensamentos assim, tá? E busco melhorar a cada dia. E aí veio esse processo todo de aceitar que eu estava gostando mais de ir numa igreja evangélica. E continuava sofrendo.
E aí eu pedi a Deus. Um amigo meu falou assim, cara, ajoelha, tá doendo, conversa com Deus. Ele é teu pai, ele vai te direcionar. E eu pedi ajoelhar, Deus, e aí? Qual igreja eu fico? Né, pra mim, igual eu falei, a igreja, eu gosto. Cara, tem dia que eu falo assim, eu preciso ir pra igreja. Aquele ambiente, aquela atmosfera. Eu cresci assim, então o ambiente me faz bem, eu gosto da igreja. Mas sei que Deus está aqui. Onde Sim. dois ou mais estiver, né, lá estarei. Então assim, mas aí o ambiente da igreja me faz bem. E eu queria saber qual igreja eu ia passar. E eu ajoelhei e pedia pra Deus, eu pedia pra Deus. E aí eu vi assim, se eu me converter, todo mundo vai falar. Cara, os filhos dele têm o nome do Papa. Sabe? Uhum. Aquela voz da autocrítica, do julgamento. Eu Você tentava sente, rebater todas as E críticas. você se sente devedor de explicação para os outros, que não tem nada a ver. E eu sofri, cara, eu sofri muito. E até que um dia, ajoelhado, me veio exatamente assim, você deve se converter, pode se converter. Não tô brincando, assim, a voz, Uhum. a gente sabe que vem no coração. Aí eu busquei o pensamento, e se criticarem? Cara, tô nem aí. É isso. E se isso? Essa é a minha história. Ah, mas não sei o que, da igreja católica assim, evangélica assado. Tudo bem, serve muito de aprendizado. Uhum. Mas assim, veio literalmente, a paz que excede todo o entendimento. Que eu falei assim, Maravilhoso. tudo bem, vou me converter. E hoje eu posso contar a história sem o menor medo, sem o menor medo de julgamento, sem o menor nada. Por quê? Porque eu senti, de fato, um chamado de Deus. Uhum. E, mais uma vez, esse chamado não é de hoje. Tanto que me incomodou mais uma vez, eu liguei para meus pais. Como que eu tenho essa conexão? Os meus pais me falaram, menor ideia, porque a gente não te levou para a igreja. Então, assim, cara, Deus, você é o escolhido, meu filhão. Então, eu me sinto muito abençoado, de verdade, em inúmeros momentos. E toda essa história, porque para mim é muito importante, hoje, literalmente colocar Deus sobre todas as coisas. Existe na esfera do nosso dia, onde pessoas colocam um pedacinho do dia para Deus. Não, eu vou rezar 15 minutos por dia. Fazer meu devocional aqui. Meu devocional 15 minutos por dia. E hoje existe eu que coloco tudo que eu faço, minhas 24 horas, dentro de Deus. Então, não existe o pedacinho de Deus. 24 horas é de Deus. E aí tem o tempo com o filho, o tempo com a esposa, o tempo no trabalho, o tempo do exercício. E com Deus, sempre com Deus. Então, quando você fala hoje sobre trabalho, onde eu posso, eu falo de Deus. E graças a Deus, hoje não é mais tabu. Né? Assim, eu vejo que existe uma busca incessante, talvez até como foi comigo em anos mais recentes, de algo mais forte. Né? O fato de eu estar falando isso para você, para quem está ouvindo, para a turma aqui, isso vai significar alguma coisa. Sim. Então, eu acredito que fala das nossas experiências com Deus, legendários da vida, incentiva outros a pensarem mais. Né? Tem gente que não vai fazer sentido no momento, tá tudo bem. Ok. Essa dúvida que você viveu, eu vivi exatamente igual e eu resolvi no Legendários. Foi o questionamento que eu levei para a montanha. Então você estava contando aí, eu estava rememorando, o meu processo foi exatamente igual ao teu. É impressionante. E Cara, lá para mim veio a resposta. Deus, ele... Enfim, né? Dá pra falar horas aqui. A gente vai ter que... Deus é o verdadeiro Rainmaker. Literalmente... Se você for olhar, quando eu falo que eu sou abençoado, a gente falou do nome, dos meus negócios, do timing, a gente falou de tudo. Cara, de verdade, olhando pelo que a gente acredita e cada vez tem maior consciência sobre isso, é o Espírito Santo agindo. Poderia voltar ao podcast e trocar tudo por Espírito Santo, Deus. Onde você aprendeu? Cara, é nato. É a famosa... É uma naturalidade minha ser criativo. O ser humano, ele é criativo. Em alguns, de fato, Deus, né, coloca a palavra como um dom, a criatividade para outros, a competência do realizar para alguns. Então,
eu vejo hoje, mais uma vez, é gostoso de trás para frente. Sempre lá na frente a gente vai ter uma resposta. E é por isso, se a gente souber disso, desde o início, que lá na frente tudo vai fazer sentido, a gente vive a paz que excede todo o entendimento ao longo da jornada. Aí você vive leve, aí você não fica... a busca da liberdade. Aí você não fica ansioso. Então é um grande desfecho. Show, meu irmão. Pra gente encerrar aqui rapidamente, qual foi o maior erro que você cometeu na sua vida empresarial aí, ou pessoal, e que você possa compartilhar porque virou um aprendizado? Talvez pelo difícil, cometi tanto erro. E é verdade, não é? É porque, óbvio, que a gente aqui divide os aprendizados, mas escolher o grande erro... Talvez pelo que a gente conversou aqui, tá muito forte na minha cabeça aqui sobre saber lidar com o poder. Boa. Saber lidar com o poder. Eu não fui arrogante, mas o poder me trouxe uma ambição desnecessária. E como que você aprendeu? Você leu alguma coisa? Foi um mentor? Cara, foi Um pouco de tudo? A gente foi tomando porrada de tudo quanto é lado. Eu me vi preso numa busca incessante por sucesso. Quando eu já até tinha. Ok. E não precisava, de verdade, não precisava mais. E aí vem o poder, vaidade, ambição, orgulho. É quase um pacote Office completo, né? É um combo. E quando eu vejo ego, orgulho, arrogância, poder, tudo junto, cara, é quase que a chamada para destruição. E isso me levou a alguns comportamentos que causaram muitas reflexões. Talvez a ausência em casa era grande, Sim. né? E teve um dia que eu sentei na cama e de verdade olhei para minha esposa e falei, preciso de ajuda. E a Lorena, com muita sabedoria, sentou, ela falou literalmente assim, como eu posso te ajudar? Cara, isso muda tudo. E eu vou te falar, esse dia é o que mudou minha vida. Mudou minha vida, assim, de... Não dá para falar de dinheiro, não dá para falar até de Deus. Porque, assim, uma pessoa, de uma forma genuína, ela te estender a mão, cara. E é o que eu falo muito isso, do poder do cônjuge, né? Cara, é eu e ela, se Deus quiser, com 120 anos, morrendo junto, de mão dada na cama, assim, É sabe? isso aí. Porque nós, até então, até ano passado, inclusive, a gente não era casado, a gente era juntado. E tudo começou a ficar tão sério pra mim que assim, eu falei, cara, eu tenho inclusive casar oferecendo a Deus, sabe? Uhum. Isso, porque é um presente dele. A mulher que eu tenho, a família que eu tenho. Com certeza. Consagrar a Deus. Me faltava isso. Eu casei no ano passado agora. Então, assim, o maior erro, poder, o pacote Office completo aí, né? Orgulho. Mas, mais uma vez, eu sempre fui muito arrojado em negociação. Uhum. Quem tá ouvindo isso talvez fale, eu sabia. Eu não sabia não, porque a verdadeira destruição estava dentro de mim. O que era fora era maquiado. Sim. Eu era rude onde eu precisava ser rude e eu era bonzinho onde eu precisava ser bonzinho. Muita gente tende a julgar o arrogante por sua arrogância. Uhum. Mas a verdadeira destruição está dentro do arrogante. Com certeza. Acho que eu falei... Não, agora também não falo mais nada. Depois desse grande finale, eu vou falar para você só. Você chegou até aqui com tanto de aprendizado e ainda não curtiu, ainda não comentou, ainda não se inscreveu. Eu acho que você está errado, está na hora de honrar a gente, o Bruno com esse ensinamento, eu e o canal e o Rainmakers. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Se você aprendeu alguma coisa aqui,
compartilha com mais gente, com mais empreendedores, que é muito importante. A nossa missão, como eu disse, é essa, é levar histórias como a do Bruno para inspirar outras pessoas. E eu vou pedir agora para a gente, rapidamente, quem está querendo empreender, se você pudesse indicar só um livro. Incansáveis, do Maurício Benvenuti. Incansáveis, do Maurício Benvenuti. Vou deixar aqui o link na descrição para você ir lá comprar na Amazon e vai estar ajudando a gente também. Suas palavras finais, se despeça, repete tua rede aí para a galera te achar. Beleza. Turma, agradeço primeiro ao Saulo aí. Honra toda minha, muito obrigado. Verdade. Eu acho que tem muito podcast de negócio que dá pouco espaço para a gente falar sobre a nossa jornada. E aqui eu acredito que sirva de inspiração para todo mundo. Então, se você, de alguma forma, como o Saulo falou, se viu em algum momento dessa jornada, precisar de ajuda, precisar de falar, aconteceu isso comigo ou está acontecendo nesse momento, que conselho você me dá? Eu acredito que o Instagram é um canal muito fácil de acesso, vai lá, @Bruno com 2 N's, Falcão, me manda uma mensagem. E além do livro do Maurício, obviamente, assim que sair, Zona Desconforto, quero que vocês leiam também. E entre em um ambiente desconfortável. Eu convido vocês a lerem também o Zona Desconforto. E deixa seu comentário aí, manda esse podcast para um monte de gente, diz o que você achou e comenta quem que você quer que seja o próximo convidado. Valeu. Obrigado, meu irmão. Foi muito bom. Um abraço.